podemos ter aí a última chance de comprar barato as ações da JHSF, tá? A gente tem um cenário de possível correção, então vale a pena ficar ligado, porque daria a chance de quem ainda não comprou de comprar, porque o cenário segue muito forte de reversão nessa região. A gente tem inúmeros suportes importantes, relevantes para analisar aqui, e vocês vão entender por quê. Caso a gente realmente venha a ter essa correção, na minha leitura não é nada preocupante e a gente deve seguir em direção ao movimento de alta, tá? Vamos entender tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar então nossa análise da JHSF. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, vale a pena vender. Vamos ver esse ponto importante que a gente está testando agora, que é fundamental para a continuidade da nossa estratégia e da nossa leitura de alta para ação. Tá? A gente não pode falhar nessa região, porque senão a gente pode ter uma pequena correção, ainda muito distante de qualquer preocupação. Sempre lembrando, o foco aqui da nossa análise é longo prazo, então não me importa pequenas variações no meio do caminho, o importante é a gente não perder a zona-chave que pode reverter a tendência da ação. E é isso que a gente vai olhar hoje, porque a gente tem uma possibilidade dessa correção acontecer e aí daria oportunidade para quem ainda não está comprado. Mas o cenário segue aí muito relevante, tá? Antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica aí, se inscreve, dá aquela força bacana aí pro canal, tá? Tem muito conteúdo lá também no canal de cripto, muita altcoin que vai subir forte. E também vai ficar mais duas análises para vocês olharem como sempre, o Bovespa tá dando oportunidades ainda. Daqui a pouco não vai ter mais, as ações vão começar a subir forte. Então aproveitem e deem uma olhada aí no final do vídeo nas outras análises. Dito isso, então, vamos lá. Gráfico semanal, repassada rápida aqui. A gente tem o nosso cenário de alta muito bem desenhado, de longuíssimo prazo, onde a gente teve aqui um forte movimento de alta, onde a gente rompeu o nosso topo histórico do R$ 7 até então na época. Depois a gente falhou e aqui a gente formou o pivô, tá? Onde a gente veio testar justamente esse topo que foi rompido, formando o nosso alvo. A gente veio testar justamente o início desse movimento que vem lá de 2020, isso, tá? Com direito a falso rompimento de fundo, ou seja, esse retângulo vermelho que vocês estão vendo aqui entre 3,75 e R$ 4 é o verdadeiro fundo da ação. Essa aqui eu não considero como um fundo verdadeiro, porque a gente vê que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques nessa região. Aqui foi apenas uma armadilha para pegar a liquidez de todas essas regiões que tinham formado fundo anteriormente, tá? E a gente teve basicamente a rejeição da perda desse fundo, movimento corretivo, barra de trava de baixa aqui, justamente na nossa região de suporte. E quando a gente rompeu essa região, com direito ainda a pullback, ó, para testar essa barra de novo. Na minha visão aqui, a gente ativou esse pivô de alta que deve dar início a uma belíssima tendência aí para os próximos meses, tá? Que a gente vai projetar daqui a pouco. Então isso aqui deixou uma ótima oportunidade na ação. Quem queria investir para longo prazo teve inúmeras oportunidades nessa faixa aqui entre 13,90 a 4,15 por aí. Tá? A partir daqui a gente já começou a ficar um pouquinho mais caro, a ação já não estava tão barata assim. Começa o risco retorno começa a ficar um pouquinho mais pesado, mas mesmo assim, pros alvos que a gente tem para ela, ainda é bem interessante. E também vocês conseguem ver o tamanho dessa acumulação que a gente tem aqui, ó, sendo o fundo mais importante aqui justamente nos R$ 4. E agora a gente está testando justamente o topinho também dessa acumulação, tá? No gráfico diário, melhor ainda o sinal fica, porque olha o tamanho desse volume aqui, muito acima da média, rompeu, testou, formou o pivô, tá? Agora a gente está beliscando essa região, que é justamente a formação desse pivô, fechamento do gap. Então a gente precisa romper essa região se a gente quiser já subir já nesse ciclo, né? Antes de ter alguma correção mais forte. Então a gente precisa se desprender dessa zona, sair dessa casa aqui dos 4,50 por aí, romper esse topo e aí a gente já segue o movimento de alta em direção aos nossos preços-alvo, tá? Mas se a gente não conseguir sair dessa região
e voltar para baixo desse topo anterior aqui dos 4,30, a gente pode sim recuar até os R$ 4 de novo, o que daria novas oportunidades para quem quer comprar ação, quer ficar barata de novo, para depois a gente fazer um novo movimento e romper esse topo. Essa, por enquanto, pelo cenário atual, é a única dúvida que ainda está pairando aqui na análise, o que, de novo, para minha análise de longo prazo, pouco importa. O que importa é a tendência principal, mas daria oportunidade para quem não está comprado, tá? Mas já podemos aqui fazer um bom cenário para ela de longo prazo com o que a gente tem. Antes eu vou deixar, como sempre, o lembrete, né, para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar o like, deixar um comentário. Já compraram, vão comprar, porque daqui a pouco vai ficar mais caro ainda. Então fiquem de olho, vejam, estudem, porque eu acredito aí que vale muito a pena a ação da JHSF, tá? Deixei qualquer comentário, isso ajuda muito aí, nosso engajamento me ajuda a chegar nos 10 mil inscritos até o final do ano, uma meta aí bem simbólica para esse modesto canal, e também vai ficar nossa área de membros aí para vocês darem uma olhada, beleza? Então, dito isso, vamos lá puxar um semanal aqui de novo para a gente ver os nossos alvos, tá? O primeiro alvo foi batido, que era justamente o fechamento desse gap, mas eu nem considero um alvo de longo prazo, é mais para a gente manter um acompanhamento de ver o que vai acontecer após o fechamento do gap. O meu primeiro alvo realmente sério tá justamente nessa linha de tendência de baixa, que hoje está passando aqui na casa dos 5,80 a R$ 6. Isso aqui já daria um alvo pelo preço de hoje de mais ou menos uns 30%, que já é um belíssimo no retorno. Mas para quem estava atento e comprou aqui nessa faixa dos R$ 4, já é um retorno aí de pelo menos 40%, tá? Isso para o meu primeiro alvo realmente sério. Mas o meu alvo que eu estou mais interessado e vou ficar mais cuidadoso caso a gente realmente bata nele é a projeção desse pivô aqui para cima, tá? Onde a gente teria aqui um primeiro movimento de alta, formação do pivô, segundo movimento de alta, e não por acaso é justamente nessa região dos R$ 7, tá? Ó, onde a gente já tem aqui dois topos nessa mesma faixa e a gente deve ir para uma terceira tentativa de romper essa região. Pelo preço de hoje, a gente está falando aí de uma alta de mais ou menos uns 50%. E de novo, para quem estava atento nas análises do canal, estava acompanhando aqui e pegou na região dos R$ 4, a gente está falando de um potencial aí de longo prazo de mais de 75% de alta. Então, sim, as ações JHSF, na minha visão, na minha estratégia, são uma ótima oportunidade. Já estiveram bem mais barata, mas ainda está barata, tá? E eu acredito aí que tem um potencial de valorização muito forte. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras duas análises que estão aparecendo aí em cima para vocês e de se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!